A voz que ecoa do trono do Senhor tocará o seu coração agora. A palavra diz em Romanos 5,19 que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Deus disse a Saul: fere Amaleque e destrói tudo que ela tiver. Desde homens, mulheres, filhos no peito, os rebanhos, os jumentos, os gados, tudo. Porém, Saul desobedeceu. Ele feriu o povo a fio a espada, porém tomou vivo o rei dos Amalequitas, Agag, e também não destruiu o melhor dos animais. Saul foi desobediente à voz de Deus, assim como Adão, ele não ouviu a voz de Deus. Eles sabiam que era um Deus que estava falando, determinando o que deveria ser feito. Porém, preferiram ouvir a voz do inimigo. Saul representa todo aquele que tem revelação, que conhece a palavra de Deus, mas decide desobedecer. Adão ouviu a voz de Deus, mas preferiu obedecer à voz da serpente. Que voz estamos ouvindo hoje? Será que estamos dando ouvido à voz de Deus quando Ele nos diz: não coma desse fruto, não aceite essas bandejas? Esta pessoa que você está se envolvendo não é para você. Eu tenho algo melhor para você. Siga os meus conselhos, ouça a minha voz, que todas as coisas lhe serão boas. A mesma visitação que veio sobre a vida de Adão, para que ele provasse o fruto proibido, veio sobre Saul. O inimigo abriu os olhos de Adão para que ele visse a beleza daquele fruto e acreditasse que não lhe faria mal. Da mesma maneira foi com Saul. Quando ele teve a oportunidade de fazer exatamente aquilo que o Senhor o designou, ele poupou algumas coisas que ele achava que não haveria nenhum mal. Mas quando Deus diz para que nós venhamos a fazer, a obedecer às suas ordens, é porque Ele conhece todas as coisas e está à frente de nós. O Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente. Por que haveríamos de escolher as nossas próprias decisões quando sabemos que as decisões, as ordenanças, o querer de Deus é muito maior do que os nossos? Os conselhos do Senhor são mais altos e puros. Pode nos iluminar, abrir os nossos caminhos, nos levar às veredas da justiça, nos guiar no caminho da luz. Precisamos do apoio de Deus para vivermos em justiça, em um caminho reto, para termos vitórias sobre nossas conquistas. Muitas vezes sofremos nos nossos caminhos, nas nossas andanças na vida, e não sabemos por que estamos sofrendo tanto, porque estamos desviando dos conselhos de Deus, estamos preferindo seguir os nossos próprios conselhos. Quantas pessoas estão olhando para a beleza do fruto e Deus está dizendo: não coma desse fruto, ouça a minha voz, atende quando eu disser, para que não sofras. Adão e Saul foram enganados pelo próprio coração quando foram contaminados. Decidiram ouvir a voz do inimigo. A palavra diz em Jeremias 17:9 que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá?
O salmista diz: escondi a palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós guardamos o nosso coração da ira, da mágoa, do ódio, da falta de perdão, da desobediência, e assim podemos ter triunfo na vida. Podemos ter a presença de Deus, que é tudo que nós precisamos para andarmos um caminho reto, em paz, longânimo, cheio de maravilhas, de coisas boas, na força, no fortalecimento de Deus. Quando nós desobedecemos, existem consequências. Por exemplo, a rejeição da parte de Deus. Deus rejeitou a Saul. Depois da sua desobediência, Deus retirou o seu espírito, retirou a sua unção, e ele já não mais tinha as revelações, já não tinha mais a paz, já não tinha mais a tranquilidade, já não sabia mais o que fazer. Existe morte espiritual. Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte, a desobediência é pecado. Nós morremos, nos afastamos de Deus, morremos, perdemos a nossa vida, a chance de viver longos dias na presença de Deus. A morte física, Saul poderia ter vivido longos anos, porém, em uma batalha com os filisteus, ele viu que haveria derrota e lançou-se sobre a sua própria espada. Deus nos chamou à obediência. Todo aquele que obedece aos princípios de Deus atrai bênçãos sobre sua vida. Abraão ouviu a voz de Deus e imediatamente obedeceu. E como consequência, atraiu a atenção de Deus sobre a sua vida naquele momento. Todas as vezes que rejeitamos a voz do inimigo, estamos operando um sacrifício, negando a nós mesmos por amor a Cristo. Mas quando nós rejeitamos aquilo que nos é ofertado, que não vem de Deus, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Porque assim, lá na frente, o Senhor haverá de nos dar coisas muito melhores. No momento que o Senhor, no deserto, rejeitou a voz do inimigo, quando ele lhe ofereceu o mundo aos seus pés, se ele o adorasse, e ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra. Logo após ele rejeitar aquela bandeja, já sabendo que todas as coisas estariam à sua disposição, os anjos vieram e lhe fartaram. Assim somos com nós. Quando nós rejeitamos uma bandeja do inimigo, o Senhor envia os seus anjos para nos fartar de toda sorte de bênçãos. O Senhor tem muitas coisas maravilhosas para derramar sobre aquele que o obedece. Nós precisamos apenas confiar. Hoje o Senhor está lhe convidando a confiar, a andar sobre as veredas da justiça por amor ao seu nome, a ouvir a voz do Espírito, porque através do Espírito Santo de Deus poderemos viver longos dias e nos fartar da paz, da sorte, da fidelidade, da justiça, do amor, da compaixão, da misericórdia, de todos os frutos que o Espírito Santo pode nos dar, através de tudo aquilo que somente a presença de Deus poderá nos suprir.
Amém.